Segredos ocultos que a numerologia cabalística te revela. Eu sou a Regina, numeróloga, terapeuta integrativa, e vou falar um pouquinho sobre alguns segredos que a numerologia te mostra através do teu GPS pessoal, que é o teu mapa numerológico cabalístico. A numerologia é uma ciência que analisa, te mostra cada momento da tua existência, as possibilidades, as dificuldades que vão surgir. Ainda, ela te traz vários aspectos que estarão propícios em cada momento da vida e em cada área da tua vida. Ela tem a análise de cada ponto importante, como a tua moradia, teu número de celular, a tua assinatura, a vibração numérica que cada momento na tua volta te proporciona, até mesmo do teu carro. A numerologia traz essas análises de as questões, as coisas, objetos, a vida à tua volta está funcionando de forma positiva ou de forma negativa. Mas algo que é pouco falado são as partes ocultas em alguns aspectos do teu mapa. Por exemplo, o teu mapa pode ter alguns números repetidos. E quando isso acontece, ele vai te trazer mais facilidade, ainda mais ênfase naquela personalidade, naquele aspecto vibracional do número, como também a sombra daquele número. Por exemplo, uma pessoa que tenha repetidas vezes o número 1 no mapa dela, em vários pontos, é uma pessoa que vai ter a facilidade de ser pioneira naquilo que ela se propor. Porém, em contrapartida, a sombra deste número, que é o egocentrismo, que é a arrogância, que é a tendência à dominação, vai estar sempre presente. São aquelas pessoas que são tidas como algozes nos diferentes meios dela. Uma outra situação que o número traz é a defasagem, é a falta desse número no mapa. Uma pessoa que não tenha o número 5, por exemplo, é uma pessoa que vai ter provavelmente dificuldade em ser flexível. A pessoa que não tem o 5 em nenhuma parte do mapa, ela vai ter mais dificuldade em situações novas, em ser flexível com as pessoas. A própria personalidade dela vai ter uma tendência maior a ser rígida, tanto para situações quanto para pessoas. Esses pequenos pontos, um mapa ele te mostra, mas um numerólogo ele pode melhorar, ele tem como te auxiliar a trazer vibrações positivas para dar uma equilibrada nessa parte negativa que pode estar te prejudicando e que está sendo mostrada no mapa pessoal. Um outro ponto importante que também é pouco falado são as sombras através das raízes familiares. As sombras que a nossa ancestralidade nos traz, porque está gravado na nossa energia através dos nossos pais, que trouxeram dos nossos avós e assim sequentemente. Essas energias familiares, elas vêm como verdadeiros carimbos que vai passando de geração para geração, e com isso, se você tem a clareza e consegue trabalhar esses aspectos, você vai ter uma fluidez melhor da sua vida. Ou, se você não sabe e acaba passando por essas situações que vão estar ali vibrando em determinados pontos, em determinados períodos da tua vida, cada situação familiar, ela vai vir à tona para que você trabalhe aquilo. Como, por exemplo, você pode trazer um medo de ser assaltado, que veio passando, né? Um medo do perigo de forma geral. E ali, em um determinado momento do teu mapa, os números estão mostrando. Tu pode, num determinado período de tempo, passar por algum infortúnio. E na maioria das vezes, o numerólogo, ele não fala dessas situações. Por quê? Porque
Se a pessoa não está equilibrada emocional e mentalmente, e alguém chega e diz para ela, ó, fulano, nos próximos 5 anos tu tá correndo o risco de sofrer um assalto, de sofrer um acidente, de ter algum infortúnio, né, algo perigoso, possa até mesmo te levar à morte, ou ainda a ter, né, um prejuízo na tua vida. Se o numerólogo fala isso para a pessoa e a pessoa não está equilibrada, ela pode trazer aquilo para o emocional dela. E ao invés dela estar trabalhando, dela estar melhorando para que aquilo não a influencie, não a prejudique, ela pode atrair. Por isso que eu tenho uma sutileza na hora de fazer um mapa. Além de eu analisar se a pessoa está aberta para receber todas as informações do mapa ou não. No caso da pessoa não estar, eu falo de forma sutil. Mostro para ela o que ela precisa melhorar de forma assertiva na personalidade, para que dessa forma, para que na melhora, né, da energia dela, na melhora do emocional dela, das reações que ela tem com o mundo, ela consegue amenizar esses impactos. Porque essa é a essência do mapa numerológico, é te mostrar o que tu precisa melhorar para não passar por aquelas dificuldades. Porque tudo é vibração, tudo é frequência. Quando tu tá numa frequência e tu consegue ficar positivo pelo menos 70% do teu tempo, tu consegue diminuir todas essas influências negativas. Tu consegue até mesmo ultrapassar e fazer com que essas dificuldades não venham para o teu caminho, não te atrapalhem, não bloqueiem a tua vida, não te prejudiquem. Porém, se tu te mantém numa frequência mais baixa, se tu te mantém num conflitos, né, diários, conflitos cíclicos na tua vida, tu acaba baixando a tua frequência e com isso tu te predispõe a ter esses infortúnios. Além das sombras familiares, nós temos ainda as dívidas kármicas e as lições kármicas que cada pessoa tem enquanto espírito. Porque nós trazemos, né, através das nossas encarnações, as coisas que nós deixamos de fazer, as personalidades, as muitas situações que nós negligenciamos. Muitas vezes, até mesmo por ser cúmplice de algumas situações, de alguns acontecimentos, nós acabamos trazendo essa lacuna que ficou por falta de nós termos ação. Ou seja, sempre que tu não cumpre com alguma coisa de forma correta, sempre que tu não faz, que tu não age, que tu não decide alguma coisa importante, até mesmo numa relação, por exemplo. Você está com algum problema, mas você não se predispõe a ir lá conversar, sentar, resolver com a pessoa, você está deixando de cumprir algo que já estava gravado para que você viesse e cumprisse e resolvesse e alinhasse, porque as relações, elas não são ao acaso. Tudo já está predestinado a acontecer de alguma forma na tua vida, para que você avalie a situação e haja, e não para que você procrastine. É o que acontece na grande maioria das pessoas que eu atendo, é que elas chegam em situações difíceis e ao invés de se colocarem a agir, a resolver, elas acabam procrastinando, acabam deixando para depois ou acaba simplesmente fazendo de conta com que nada está acontecendo. E isso acaba trancando a vida da pessoa, bloqueando, e já são situações que estão gravadas no mapa dela. Já são situações que já vem predisposta no mapa numerológico, já está ali, muitas vezes até com datas para esses acontecimentos, ou seja, períodos de ciclos e de subciclos que essas dificuldades vão aparecer, que esses conflitos vão vir com mais intensidade para que a pessoa resolva e com isso tenha uma evolução. E quando a pessoa chega num momento decisivo e ela não resolve aquilo, que ela não age,
é que começam a acontecer infortúnios, doenças, dificuldades financeiras, entre muitas outras atribulações, para que a pessoa tenha um chacoalhão e resolva aquilo. É como se Deus colocasse, né, anjos a te dar algumas flechas ao passar da tua vida, para que essas flechas elas abram os teus olhos. As dificuldades elas vêm exatamente para que tu olhe para aquilo e resolva e veja o que você deixou de fazer, o que você pode fazer de melhor para resolver aquela situação. E se você não tem ainda o seu mapa pessoal, eu te convido a fazer a análise do seu GPS para que com isso você tenha clareza tanto sobre as suas possibilidades e as questões que você precisa resolver, como também para você ter uma ferramenta de autoconhecimento para o que você pode despertar que está dormindo aí dentro de você e que pode ser essencial para o teu desenvolvimento, tanto financeiro quanto relacional. Dúvidas? Deixa nos comentários que eu te retorno, talvez até mesmo com um vídeo para que possa auxiliar mais pessoas. E até o próximo!